Na cidade de Araras, 12h08. A partir de agora está no ar mais uma edição do programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal, é o legislativo mais perto de você. A apresentação é dele, do Guilherme, hoje com a presença do meu amigo Bonezinho. Muito boa tarde, Guilherme, muito boa tarde, Boné, prazer enorme recebê-los. Boa tarde, Marcial, boa tarde, vereador, boa tarde aos ouvintes, muito feliz de estar aqui novamente. Boa tarde, Boné, prazer te ver, cara. Boa tarde, Marcial, boa tarde aos ouvintes da Rádio Araras FM, boa tarde ao Guilherme também, representando aqui a Câmara Municipal, a Diretoria de Comunicação. Para mim é um prazer estar aqui hoje, Marcial, falar um pouquinho do nosso trabalho como vereador, do andamento ali das votações e conversar um pouquinho aí com vocês. Boa tarde também a toda a assessoria do vereador aqui presente, a toda a equipe da Câmara Municipal. Gui, ontem mais uma sessão da Câmara, tudo tranquilo, tudo correto. Como é que está a pauta de hoje? Sim, houve algumas aprovações e também houve um convidado na Tribuna Livre. Um orador na Tribuna Livre, que foi o Igor Bonini Cardoso, que foi falar do tema Plano da Juventude. Basicamente, o Plano da Juventude é um projeto elaborado pelo Conselho Municipal de Juventude e que engloba alguns eixos como saúde, educação, meio ambiente, empregabilidade, entre outros assuntos. E nisso, o Igor, ele comentou muito sobre essa questão da educação e da empregabilidade, porque, que aliás é um problema no Brasil inteiro, não só em Araras, Sim. A falta de emprego para os jovens, essa coisa de ninguém querer dar a primeira oportunidade, muitas vezes, e assim vai. Então, ele comentou que algumas ideias desse plano, da juventude é fazer cursos profissionalizantes, parcerias com empresas para estágios, para ajudar nesse início do jovem no mercado de trabalho, vereador, com uma grande dificuldade, infelizmente ainda, É uma realidade, meu Boné? Sem dúvida, Marcial. Ontem o Igor, que inclusive ele fez parte da Câmara Jovem, ontem ele foi representando o Conselho da Juventude, falou desse Plano Municipal da Juventude que foi criado, que são propostas que são levadas ao prefeito. Sim. Dentre elas, como o Guilherme citou aqui, a que mais me chama a atenção, até eu fiz uma parte lá bem enfático em relação a isso na sessão ontem, que é a empregabilidade do jovem, principalmente no primeiro emprego. Eu até sugeri, o prefeito, ele pode criar um projeto de lei dando algum tipo de incentivo para as empresas que fomentarem esse primeiro emprego. Nós temos vários distritos industriais em Araras, temos empresas, Marcial, de grande porte na nossa cidade que têm condições de gerar empregabilidade e principalmente absorver esses jovens. Eu que já fui candidato a prefeito 3 vezes, 2 eleições eu fiquei em segundo lugar, minha mãe ficou em segundo lugar nas últimas eleições, e nós visitamos muitas empresas no Distrito Industrial na época de campanha. Até tem muita coisa que nós temos em Araras, Marcial, que às vezes a gente nem sabe. Nem sabe o que é feito aqui, Eu vou te dar um exemplo. Tem uma empresa, a Husky, que eu conheci em algumas eleições. Antes eu não sabia, e se não fosse a campanha também, talvez não teria esse conhecimento. Ela fabrica vagões de trem. Aqui em Araras? Aqui em Araras, para o Brasil todo. Para São Paulo, para as capitais que tem metrô, é o vagão mesmo, a porta, sim. É uma empresa muito grande, tem uma tecnologia aí fortíssima e é feito aqui. Eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento. Estou sabendo agora. Então, assim, são empresas que têm muitos funcionários, que geram emprego, e o prefeito, sendo aí a maior autoridade da cidade de Araras, tendo a força que tem no Poder Executivo, ele pode fazer um decreto, por exemplo, dando algum tipo de incentivo fiscal ou outro incentivo para as empresas que absorverem com rapidez esse jovem que às vezes sai do ensino médio, outros ainda fazem faculdade, saem da faculdade e não têm condições de arrumar emprego. Nós temos ouvido, inclusive, Marcial, Guilherme, população que está nos ouvindo, nos vendo pelo Facebook, muitos jovens que estão se formando estão indo embora de Araras. Por quê? Porque Araras às vezes não está tendo a oportunidade de absorver esse jovem qualificado que sai da faculdade. Sim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para Araras também não virar uma cidade dormitório, que a pessoa só vem aqui dormir. Está tendo bons empregos em Rio Claro, Leme está tendo bons empregos, e Araras
precisa aí melhorar nessa questão para o jovem. E mais do que isso também, um grande desafio da gestão, Marcial, pegando um gancho aí nessa questão do primeiro emprego, o prefeito precisa criar uma política para trazer grandes empresas para Araras. E geralmente isso acontece como? Com duas vertentes. O incentivo fiscal, que é o abatimento de imposto por alguns anos, para o empresário vir investir pesado, e também o prefeito precisa ter esse desafio de achar área, e em alguns casos que realmente vale a pena, dar a área para esse grande empreendedor fazer a construção, trazer empresas impactantes para Araras. A gente até fala, Araras hoje ela está bem localizada, entre Ribeirão Preto e São Paulo, nós estamos bem no meio. Sim. E não estamos, Marcial, Guilherme, tão distante do Porto de Santos. Exato. Estamos a 170 quilômetros de São fora Paulo, Campinas e também. São Paulo a Santos são mais do que 50, 60 quilômetros. É menos de 300 quilômetros daqui ao Porto de Santos. Isso, então nós estamos aí a 3 horas e meia do Porto de exato. Santos, que não é muito. Não, não é nós muito, estamos não. bem localizados. Sim. Fora Campinas também, né? Que não é Isso, tão Campinas é um grande Campinas, centro também, exatamente. nós estamos a praticamente 50 minutos a 1 hora de Campinas. Sim. Então assim, Araras hoje, do ponto de vista dentro do estado de São Paulo, o estado de São Paulo é a locomotiva do país. Se nós formos parar para analisar em âmbito de Brasil, Araras, Marcial, é uma das melhores cidades localizadas do país. Sem dúvida. Então assim, não estamos explorando isso do jeito que deveria. Então fica aí uma sugestão também para o prefeito em relação a atrair essas empresas. O município ele precisa o quê? Fazer a parte dele, que é a isenção fiscal, e muitas vezes a questão de área. Tem cidade, Cordeirópolis fez muito isso, inclusive, Marcial, que dava toda a área para o empresário vir fazer o investimento. Geralmente não é pouca coisa. Esses empresários fazem 30, 40 milhões de investimento. Exato. De investimentos. Então, o município ele precisa fazer essa parte. Até, acho que se não me engano, foi no governo do Meneghetti, nós cochilamos e perdemos uma parte da Nestlé para Cordeirópolis. Sim. E hoje Cordeirópolis é uma cidade rica por conta disso. Sim. Por conta do imposto da empresa que está ficando lá. Ele está ficando lá. Se eu não me engano, lá é a grande distribuidora, né? Centro de distribuição. Isso mesmo, É uma Marcelo, coisa bem assim. lembrado. E perdemos mesmo, é verdade. O que você está falando é Foi verdade. uma questão política. Questão política Parece que mesmo. estava negociando, Isso. a Araras não queria dar muita coisa, foi lá, o prefeito deu tudo e Claro, foi pra lá. ele deveria ter feito isso, né? Era para estar aqui, né? A fábrica já é aqui. E isso, logisticamente seria melhor até estar aqui do que lá. Sem dúvida, cara. Tá do lado, fabrica aqui, guarda aqui, despacha daqui e teria gerado muito mais emprego. Outro detalhe que a gente tem que tomar cuidado também, né? É gerar emprego logo, porque as empresas, com a falta da mão de obra, elas vão buscando o quê? Automação. Isso. Entendeu? Eu preciso de 8 funcionários para fazer isso, não acho, não qualifico, não tem e tal. Mas tem uma máquina lá na Alemanha que faz isso. Aí traz a máquina, você tira 8 empregos aí do mercado e o cara é muito mais cômodo, que a máquina não tira férias, não fica doente, não come, não leva a cesta básica, você não paga plano de saúde e ela não reclama. Não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado para deixar a mão de obra ali, porque a automação está na cara do gol aí. Você pega empresa chinesa que deve oferecer nessas feiras e tudo mais. Em vez de ter 20 funcionários lá, põe essa máquina aqui que ela faz a mesma coisa. E aí, como é que fica? Eu acho que é até um grande desafio, né, Marcial? Nós lutarmos também contra essa automação, porque se automatizar tudo, se a inteligência artificial se aprimorar cada vez mais, o mercado de trabalho vai se enxugar cada vez mais. Exato. Eu, inclusive, estou fazendo direito, estou caminhando aí para o final do curso, e a gente tem inteligência artificial que nos auxilia muito nos estudos. Eu até estudo, às vezes, pela inteligência artificial, faço pergunta, responde. Só que, Marcial, eu estudo com o VEDMECON, né, que é a legislação do direito aberto. O que acontece que eu percebo muito? A gente faz, às vezes, pede um resumo, uma pergunta, só que eu estou conferindo porque a inteligência artificial, não foi uma, duas, várias vezes para mim, mandou uma resposta errada. Eu até abro e até daí eu converso com a inteligência artificial e falo, está errado isso. Daí ela fala, desculpa, realmente está errado. Porque tem legislação, a reforma trabalhista, por exemplo, de 2017. Eu fiz uma pesquisa e a inteligência artificial me deu a resposta não contando a atualização de 2017, veio errada. Então, assim, a inteligência artificial, a automação, é bacana, ela veio para nos auxiliar, mas ainda ela não é a mesma coisa do que
a pessoa, o material humano, claro. A capacidade intelectual que nós temos. Sim. A gente também não pode ser avesso à tecnologia. Não. Mas a gente tem que ter um meio termo também. Exatamente. Porque senão daqui a pouco, é o que você falou, as empresas estão se automatizando. Claro. Está vindo aí tecnologia da China. Os grandes empresários vão querer enxugar a mão de obra. E aí, até para sobreviver vai ser difícil. Exatamente. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter. E é importante essa geração de emprego mesmo, que a garotada está saindo aí da faculdade, dos cursos técnicos, né? E não está tendo onde levar nenhum currículo, né? Quanto mais pensar no emprego. Vamos à pauta, Gui. Bom, vou passar rapidamente pelas aprovações de ontem. Houve a aprovação do projeto de lei que cria o Dia Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Dravet, que deve ser comemorado todo dia 1º de junho. Quem elaborou foi o vereador Donizete Lima, e rapidamente, essa síndrome é uma doença desconhecida, que é uma espécie de uma epilepsia genética que acomete crianças, geralmente muito pequenininhas, e o principal sintoma são convulsões muito difíceis de serem controladas. Então, como é uma doença pouco conhecida, talvez em Araras tenham até poucos casos, a intenção é fazer ações de conscientização mesmo sobre essa doença que pode atingir crianças, né, principalmente muito pequenininhas. Sim. Né? Outra aprovação também foi o projeto da vice-presidente Miriam Vanessa, que institui o Pet Day em Araras, né, que é o Dia do Animal de Estimação, que é para conscientizar a população sobre a importância da adoção, dos cuidados seguros com os animais. E essa data deve ser na semana do dia 10 de agosto, quando se comemora o Dia Nacional do Protetor dos Animais. E entre algumas ações propostas desse projeto são feiras de adoção, campanhas de vacinação, de castração, entre outras, porque a intenção desse dia é incentivar não só a adoção, como também o cuidado responsável com os animais, porque não é só ter o animal, né? Exatamente. Não pode ter, deu ruim, joga na rua, não é assim que funciona. Exatamente. Né? E também, por fim, projeto de resolução também do vereador Donizete, que institui, que cria a Comissão de Assuntos Relevantes referente à Festa do Peão desse ano daqui de Araras, que está prevista para ser entre 14 e 17 de agosto. E, enfim, de acordo com o projeto, a ideia da comissão é fiscalizar diversos aspectos aí da festa: segurança, infraestrutura, segurança alimentar, primeiros socorros e, claro, o bem-estar dos animais, porque já houve, né, essa comissão em outros anos, já houve também, de acordo com relatos ali, né, porque toda comissão que é formada na Câmara temporária, ela tem um tempo de formação, de vida, geralmente de 3 meses, pode ser prorrogada, e os vereadores que fazem parte dela, eles têm que depois fazer e ler o relatório do que foi averiguado. Foi averiguado. Sim, foi averiguado, obrigado. Em sessão como uma prestação de contas à população. Né? Enfim, o vereador quer fazer algum comentário sobre algum dos projetos ou todos? E aí eu peço emendo você, porque eu acompanho você. Legal. E vi que você chutou um pau na barraca e eu dou razão para você. Uma festa do pijama, acho que foi uma coisa assim que mesmo aconteceu no Parque Ecológico. Meu irmão, o que eu recebi de gente no meu WhatsApp falando: Marcel, fala no ar que o negócio foi um absurdo. E teve muitos ouvintes meus que falaram. O único que se manifestou nisso foi o vereador Bonezinho e tal. Então eu vou aproveitar a tua presença nisso aqui para que a gente fale um pouco sobre isso também. Na verdade, essa festa do pijama, eu também, como você aqui na rádio, Marcel, recebi muitas reclamações em relação ao som alto. E principalmente dos bairros que eu recebi, foi sentido Parque Ecológico para cá, Centro, Jardim Fátima. Do Parque Ecológico pro fundo ali, região leste, não. O som ecoou mais para cá, mas assim, foi um som totalmente fora dos padrões. Ensurdecedor, né? Isso mesmo. Um som ensurdecedor, o que eu defendi na Câmara. Nós não somos contra o uso do Parque Ecológico, de festas, de movimentar a economia. Pelo contrário. Mas tem que ter um regramento mais incisivo. Exatamente. A prefeitura tem que ir lá, tem que fiscalizar, tem que fazer a medição do som, do quanto está passando, quanto a legislação... É BC10 que fala isso. O quanto a legislação autoriza e o quanto está passando. E se for o caso, essas grandes festas arrecadam muito dinheiro... dar uma canetada mesmo e multar para disciplinar os organizadores. Exatamente. Foi isso que eu defendi. Em nenhum momento
eu defendi que não tem que ter festa, que tem que parar com o parque ecológico, não. Que Não, pelo contrário, tem que movimentar mesmo. Teve pessoas que tentaram distorcer, que o Beto Ribeiro colocou a matéria e teve um pouco de polêmica. A maioria achou que teve barulho, mas teve outras pessoas. Poxa, vereador, que retrocesso, o senhor quer acabar com as poucas diversões que nós temos? Não, a gente tem que regrar e pensar também quem é autista, quem tem idade, quem quer descansar durante a madrugada e não pôde. Os próprios animais lá do Parque Ecológico, tem muitas aves ali, capivaras e tudo mais. Pô, incomoda, cara. Vou falar pra você, eu moro ali perto, eu tava a pé da vida, bicho. É verdade, entendeu? Foi uma noite de sono meio perdida ali, viu? Se eu falar que eu não xinguei a meia dúzia de mãe dos caras lá, eu tô mentindo. Você me conhece, cara. Exato, que eu não mando recado. Eu não mando recado, não, cara. Eu acho legal a festa, acho legal todo tipo de festa, é bem-vindo. Adoro festa, cara. Mas, devagar com dor com santa de barro, velho. Porque tem gente que precisa descansar, trabalhar no dia seguinte e tudo mais. É só fazer com parcimônia, com responsabilidade. Né? Ninguém está falando que não quer que faça, mas tem a responsabilidade no que vai fazer. Desculpa eu entrar nesse detalhe do assunto. E só complementando, né, que o Gui falou dos projetos aprovados, o único que eu quero comentar foi um projeto de Comissão de Assuntos Relevantes do Dr. Donizete de fiscalização da Festa do Peão. Perfeito. Eu achei importante esse projeto, até conversei com ele, porque esse trabalho de fiscalização não visa só fiscalizar o rodeio, como foi feito em outras épocas pelo ex-vereador Apolarinho. Sim. Esse projeto visa também fiscalizar, Marcial, todo o entorno da festa e toda a organização, desde a montagem de arquibancadas, que às vezes pode dar problema, desde a questão de segurança da festa, de todos os artistas envolvidos, enfim. Essa comissão ela vai fiscalizar a festa, pelo que eu entendi, pelo que o doutor me explicou, como um todo. E eu acho muito importante, esse projeto também foi aprovado na Câmara Municipal ontem, por unanimidade. Então, deixar esse registro, parabenizar o vereador Dr. Donizete, que foi o proponente desse projeto que foi votado. Tivemos outros projetos também da vereadora Miriam, do próprio vereador Donizete, que nós acabamos aprovando. Ontem na pauta, Marcial, acabou não entrando nenhum projeto do Poder Executivo. Tá. Mais projetos temáticos aí dos vereadores. A única coisa com relação à Festa do Peão, que ainda não entra na minha cachola, é não dar a oportunidade para o comércio alimentar da nossa cidade participar da festa. Verdade, bem lembrado. Os caras vêm de fora, vendem pra caramba, velho. Cata a grana, enfia no bolso e leva embora. Bom, então quer dizer, a gente que é de Araras, que vai na festa, consome, gente que vem de fora pra cá, consome, e o dinheiro não fica aqui. Né? Então, isso daí eu entendo, eu respeito, eu não participo dessa organização e nem quero participar, mas acho que alguma coisa deveria ser feita nesse sentido, Boné. Olha, Marcelo, você me deu até uma ideia aqui, eu vou ver como que eu vou estruturar dentro da legalidade, de repente, criar um projeto de lei, se não puder projeto de lei, uma indicação, sim, exigindo, dando a obrigatoriedade que a comercialização ali da área de alimentação da Festa do Peão tem que ser com o pessoal daqui. Uma boa ideia que você deu, porque se não obrigar, não vai acontecer. Não faz. A gente sabe que não faz. Obrigar. A gente sabe que não faz. E é um detalhe, sabe? É Festa do Peão, gente. Todo mundo vai na Festa do Peão. Então, um cara que tem um comércio aqui, que gera emprego, né, e tudo mais, pô, a loja dele tá vazia. É verdade. A lanchonete, a pizzaria e tal. A gente vê até na madrugada, depois da Festa do Peão, uns carrinhos de lanche movimentados e tal. Isso. Mas às 4, 5 horas da manhã, velho. Né? E a galera que toma um chopinho, que nem eu, e adoro estar lá na festa para tomar um chopinho, pô, tomar um chopinho da galera daqui, comer um lanche daqui, o pastel daqui. Marcial, eu não sei nem a procedência dos caras que vêm para cá. E você sabe até que em contato com a CIA em outros anos, quando eu fui vereador bem lá atrás, eles falavam, é importante a gente lembrar isso, nesse período que tem Festa do Peão, que nem aqui, esse ano vai ser de 14 a 17, mas você que acompanhou vários anos, eu também. Eu fazia cobertura 3 semanas de festa. Isso que eu ia falar, chegou até quase um mês de festa, chegou? Claro que chegou. E sabe qual que era o relato do pessoal do comércio? Que antigamente não tinha tanta facilidade em ter cartão de crédito. Lembra dos carnês, né, Marcial? Lembro. Na Seller, na loja C. Exatamente, é da minha época. E o pessoal do comércio fala que depois da Festa do Peão, o cara que tinha o carnê, viu, Gabrielzinho? Você que nessa época, não ficava 2, 3 meses sem voltar a pagar. O cara arrebentava o dinheiro. O cara torrou tudo na festa, Marcial. Mas é verdade, cara. Isso é muito comum, cara. Era muito comum, cara. Os lojistas
puto da vida, né? Desculpa a expressão Haja aqui. juros, né? Assim, Pô, e era certeza que no mês 8, no mês 9, o cara não ia lá pagar a prestação. Não ia, porque arrebentou na festa do peão. É verdade, cara. Então não era só o impacto daquelas 3 semanas. Não. Era mais uns 2 meses, né, Marcial? Exatamente. Então é tudo coisa que, veja bem, gente, ninguém está criticando falando que não tem que ter a festa. O que eu penso com relação à festa do peão, eu já disse aqui, lá vou eu abrir a boca para tomar pancada de novo, mas vamos lá. Eu penso assim, cara. Tem festa do peão em todas as cidades em torno nosso. Limeira, todas. E o cara que canta aqui, o cara vai cantar ali, o cara vai cantar lá, o cara vai cantar não sei aonde. É sempre a mesma coisa. Por que Araras não tem coragem? Já falei isso com você uma vez, já falei com outros vereadores, já falei com um prefeito que uma vez me chamou de louco, né? E louco, aí tá aí, o louco é ele que está quase sendo internado hoje. Bom, por que não, em vez de investir na festa do peão, a gente não traz para a cidade uma novidade? Vamos trazer uma etapa do X Game. Eu já falei isso com você. Verdade, legal. Que se passa na ESPN, que é aquelas provas de skate que tem aquelas rampas gigantes, e depois é a bicicleta, depois é com moto, e umas bandas ali, você traz um Titãs, um Paralama de Sucesso e tudo mais. Inverte um pouco, faz a cidade de Araras. Não estou falando, gente, que eu não gosto da festa do peão, eu adoro. Mas enjoa, cara. Chega a época do ano que é só festa do peão para tudo quanto é lado, cara, enche o saco. Essa é a verdade. Então vamos pensar em coisa diferente, trazer uma coisa diferente, investimento, buscar um grande investidor, uma Red Bull da vida aí, que é energético, né? E esses caras, o espaço está aí, movimentar a hotelaria. Eu garanto para você que vinha muito mais gente da região para um evento novo desse, diferente, do que a própria festa do peão. Gosto da Maiara e Maraísa, gosto do Luan Santana, gosto do Daniel. Porra, mas já deu, irmão. Sabe? Cansa, cara. Acho que está na hora da gente olhar para frente, sabe? Trazer novidade para a cidade de Araras. Eu continuo pensando que o X Games seria o ideal. Vamos lá, boneco. Até o que você falou é verdade, Marcial. Temos aí uma Secretaria de Turismo. Eu acho que o turismo ele tem que sentar, ele tem que pensar no que você está falando o tempo inteiro. Claro. E fazer articulação. Por exemplo, o X Game que você falou. Poxa, vê quem está organizando isso, vê onde foi feito, quem patrocinou. E às vezes consegue esses patrocínios para replicar a festa aqui em uma outra região, outro pedaço. Porque os caras precisam de etapa. Tem etapa no Rio de Janeiro, tem etapa em Minas, tem etapa em São Paulo, etapa em Araras, pô. 4, 5 dias de festa e eu garanto que bomba, cara. Porque é legal você ver aqueles caras né, os Lógico. Profissionais e tal, uma coisa diferente, cara. Mas o que você falou é verdade. Eu era pequeno na época, mas minha memória é muito boa. Tô velho mesmo, ele era pequeno, eu já tava aqui, cara. Ô, Marcial, quando surgiu a Facia, você lembra? Lembro. Ali sim era uma novidade. Claro. Poxa, foi um estrondo. Exato. 3 semanas de festa. Foi diferente. Hoje, estandes com lojistas. Hoje o que você falou, essa questão de festa do peão, toda a cidade da região tem, tá um pouco batida e não dá aquela novidade mais. Precisava ter atrativos, coisa diferente. Eu acho que assim, Araras hoje tem uma Secretaria de Turismo, vamos lá. Tem que estar pensando isso o tempo inteiro, tem que estar articulando. Às vezes eu fico triste de ver, poxa, tá viajando só tirando foto, não faz isso, não faz aquilo. Tem que articular, tem que ligar, tem que ir em São Paulo ver. Às vezes, é o que você falou, o X Game, às vezes já tem até um plano de ação já pronto, que é só pegar, ligar para os patrocinadores e replicar e trazer para cá. Exatamente. Poxa, tem que ter uma visão diferenciada, trazer novidade para a cidade. Como eu falei, não é só para questão de empresas, até para questão. Araras está bem localizada para tudo. Exatamente. Para fazer um evento desse que você falou, claro. Para trazer investidores. É uma cidade boa, uma cidade de quase 140 mil habitantes. Já foi aquela fase também de falar que Araras é pequena. Não é mais. Araras hoje é consolidada, uma cidade de porte médio. Claro. Então, assim, às vezes a gente percebe algumas inércias do governo que, apesar de nós sermos vereadores, nesse primeiro momento estamos apoiando o prefeito por conta das dificuldades, mas a gente percebe que em algumas secretarias precisa ter um gás, um dinamismo maior. Exatamente. Ninguém está falando para sair gastando, é para sair buscando recurso. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma indicação, Marcial. Até o secretário me ligou ontem, eu falei para ele, não, eu entendo perfeitamente que não tem dinheiro, nesse ano não tem problema. Tá feia, coisa tá feia mesmo. Mas vocês deveriam ter se organizado. Por exemplo, Arraial na praça e festa do café com chocolate. Sempre teve. Sim.
Foi uma festa que começou com o Dr. Brambila, eu era até vereador. Sim. E o primeiro café com chocolate foi um sucesso, que a Nestlé entrou com tudo, bancando e patrocinando. Sim. Em contrapartida, tinha os produtos da Nestlé ali, o café, o chocolate, mas até aí não tem problema. Claro, faz parte, né? Faz parte, é a permuta, é a troca. Exato. Que nem esse ano, falou que não vai ter o arraial na praça e o café com chocolate, porque não tem dinheiro, não pode gastar. Eu concordo, mas poxa, assumimos o governo em janeiro. Deveria ter tido um esforço para fazer essas duas festas com a iniciativa privada. Exato. Teve 3, 4 meses para planejar com tranquilidade. Daí até falou, poxa, veio a indicação, ficou em cima. Falei, não, secretário, tudo bem, tá em cima, mas deveria ter feito isso com calma lá atrás. Porque não é uma novidade, né? Já está no calendário oficial do município. Exatamente. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem que nos deixa tristes do ponto de vista como gestores, como políticos que nós estamos lá. Tem que ter um planejamento e hoje em dia, Marcial, dá sim para fazer muita coisa com iniciativa privada. Sim. Porque as pessoas têm interesse também em investir numa festa dessa. Claro. Essa festa, se eu não me engano, chegou a atrair 70 mil pessoas que passam na festa nos 2 dias. E tem uma outra, eu tive a mês de maio, fui visitar a minha mãe em Fortaleza e tive o prazer de ir numa praia lá, numa cidadezinha que tem uma praia chamada Flecheiras, é bem perto de Jericoacoara, lá aqueles lá dos chiques lá. Eu fiquei um pouco antes, que é do mais humilde, né? E eu conheci um monte de gente legal lá, comidas típicas e tal. Gente, se tem uma coisa que aconteceu uma vez aqui em Araras e poderia hoje estar acontecendo muito melhor no Parque Ecológico, é a festa das tradições nordestinas. Verdade. Entendeu? Então, por quê? Nós temos muita cultura nordestina enraizada. Quem construiu a cidade de São Paulo, gente, foram os nordestinos. Com certeza. Né? Se não fosse eles, São Paulo não estava desse tamanho, não. Então, a gente tem que ter esse respeito e resgatar para eles, trazer para cá essa festa nordestina. Eu voltei para cá com contato de empresas, de shows, de artistas e tal, tá tudo na minha gaveta aí. E eu cheguei a comentar com o Célio Casarim. O Célio falou, Marcel, dá um tempinho, que aí a gente marca um dia para conversar com o prefeito, porque eu sei que não é o momento também, porque cada gaveta que o Marreto abre, sai uns dinossauros de conta para pagar lá, né? Verdade. Então dá dó, né? Então não quis nem tocar nesse assunto com ele agora. Mas é uma coisa legal, no Parque Ecológico, tradições nordestinas, com bandas lá do Nordeste vindo tocar, você atrai a região que foi inteira. feito mesmo? Você lembra antigamente? Eu não lembro, cara, mas eu sei. Foi o vereador Zé Bedé. Foi o Zé Bedé que fez, mas eu acho que foi no mês de novembro. Eu acho que é o fim do ano mesmo. Se não me engano, foi nessa época. Me desculpa, Zé Bedé, se eu estiver errado. Eu vou levantar o mês porque, inclusive se foi em novembro, na minha cabeça também estava no final do ano. Do ano, eu acho que sim. Eu acho que você está certo. Inclusive, Marcial, eu já vou fazer uma indicação pedindo para o município fazer a festa de tradições nordestinas, se não for com recursos próprios, já começar a movimentar, Exato. de repente, alguns empresários. E eu acho que não fica caro essa festa. Fica caro, cara, e dá pra trazer artista, e trazer artista de lá mesmo. Isso. Cara, eu fui jantar num restaurante que tinha um cara lá, Gui, sozinho, tocando Zé Ramalho e tudo mais. Meu, o cara deu um show, um baita de um artista, tava lá se apresentando pra quê? Pra 50, 80 pessoas no mato. Eu falei, meu, esse cara lá em São Paulo, ele arrebenta. Aí eu fui lá conhecer, aí através da minha irmã, das minhas irmãs, que são amigas da Solange Almeida, que é a que fez o show no final do Big Brother lá em Fortaleza. Acabei conhecendo a artista também. Bacana. Eles querem vir para São Paulo, eles querem mostrar o trabalho deles também. Então, busca a iniciativa privada que paga o show. Tem em São Paulo, tem uma festa nordestina que acontece lá, que se não me engano é no Parque da Água Branca, que tem muita comida nordestina. É só ir lá na secretaria e falar, sempre passa o contato para mim da galera que faz comida aqui na época da festa. Os caras vão passar o contato para você. Você vai ligar para essas pessoas e vai começar a articular isso, né? Aí depois que você tem toda a galera que faz a comida, tem o lugar, vai na iniciativa privada, gente, vamos gastar de show 100 mil reais de show, 80 mil de show. Esse empresário paga tanto, aquele tanto, faz uma baita numa festa nordestina maravilhosa, que eu garanto que todo mundo vai querer conhecer, porque é novidade. Sem dúvida. Inclusive até em São Paulo tem um centro de tradições nordestinas da família Abreu, que ali também é uma escola para nós. Exato. Caso a gente queira também alguma ajuda, eles têm artistas, tem tudo ali para indicar. Um outro caminho que às vezes a prefeitura pode ter, o prefeito, com essa falta de recursos, é o seguinte, Marcelo, por exemplo, vamos fazer a festa de tradições nordestinas. Fica 300 mil, vamos chutar alto aqui, Sim. mas nós não temos esse recurso.
Pega um deputado estadual ou federal que gosta da bandeira dos nordestinos, ele pega um pedaço da emenda dele, ele joga na festa, compra toda a estrutura de palco, contrata os artistas, e para o deputado, qual que é a contrapartida? O deputado vai vir, vai fazer o nome dele, vai se confraternizar com todo mundo, Exato. E vai fazer a política dele. Exato. Daqui 2 anos tá todo mundo votando no cara porque a festa foi maravilhosa. De repente ele cativou esse grupo de nordestinos que ficaram contentes com a festa, ele vai levar aqui os 500, 600 votos que ele quer levar em Araras, ele jogou o dinheiro, todo mundo ficou contente. Exato, e não saiu do bolso do governo. É isso que eu falo, Marcial, quando eu falo do dinamismo, é isso. Por exemplo, se eu fosse secretário hoje, eu faria festa com ou sem recursos, porque eu iria em São Paulo bater no deputado. Claro, aí é a hora de chamar... Fala, deputado, ano que vem tem eleição, você não quer ter uma fatia do voto em Araras? Põe uma emenda para a cidade. Exatamente, é fácil. Boné, a gente precisa tomar mais café fora do ar. Ô Marcelo, você sabe que você é uma escola, eu tô aqui sendo entrevistado, mas aqui, as minhas anotações, eu até escrevi para os assessores, indicar realização da festa de tradições nordestinas. Teve uma outra coisa que você colocou aqui. O X-Game também. O X-Game, tá tudo aqui, ó, tudo indicação. Aí. Já vou chegar à tarde e já vou protocolizar. Por favor, cara, a gente dá ideia. Eu gosto de conversar, eu gosto de expor. Mas eu acabei com a pauta do Gui aqui. Vamos não lá, tem problema, eu acho que o vereador é isso, Marcelo. Às vezes a gente tem alguma coisa, viu, Gui? Não se preocupa em pauta aí, não. A gente tem alguma coisa que nós planejamos, mas às vezes o povo nos leva para um outro caminho. Esse é o papel do vereador. Que nem eu vim aqui, você já me abriu a mente em 2 assuntos, o X-Game e a questão da festa nordestina. Sim. E até eu gostaria, viu, Marcial, de ter mais contato contigo, tem o seu WhatsApp para a gente trocar ideia, porque a rádio também aqui, ela é um grande filtro do que a população está pensando e talvez nós na Câmara não estamos enxergando algum assunto. E se você puder... E me auxiliando, vai ser super bem-vindo. Tá fechado essa parceria. Se quiser, eu vou com você viajar atrás dos caras e pedir dinheiro, bater na porta dos caras. Marcial. Tem medo de pedir as coisas? O não a gente já tem. Não é, Gui? O não a gente já tem. Se não for atrás, vamos lá, Gui. Vamos à sua pauta, senão você vai bater em mim hoje. Não, imagina. Bom, vereador, ontem na sessão foram vários assuntos falados, né, palavra livre e tudo, mas eu gostaria de destacar 2, assim, e outros que também foram de seu interesse, mas um é a questão da Santa Casa, né, que vários vereadores durante a palavra livre relataram, né, enfim, a situação, enfim, complicada, que munícipes vão atrás deles e dificuldade, muitas vezes, de comunicação com a equipe, falta de insumos, esse tipo de coisa. E também a questão do transporte público também, né, questão de ônibus também, muitas vezes em condições não tão boas para uso, né, enfim. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho, né? Você falou um pouco ontem na sessão, mas falasse mais algumas coisas aqui também, por favor. Não, legal, Gui. Da Santa Casa é o seguinte, Marcial. Às vezes os munícipes não entendem muito e realmente é melhor nós explicarmos para sermos didáticos. A Santa Casa, ela não tem gestão direta de vereador, de prefeito, da prefeitura. A Santa Casa, quem governa a Santa Casa é a Irmandade, que são um grupo de pessoas, e a Santa Casa tem a sua gestão autônoma. Tá. Porém, a Santa Casa recebe por mês recursos da prefeitura. Sim. Ou seja, a prefeitura ajuda a manter a Santa Casa. Por isso que fica, às vezes, essa questão. O município procura o vereador, que está tendo algum tipo de problema na Santa Casa, só que muitas vezes a gestão da Santa Casa ela não é tão aberta a ficar respondendo, a ter um contato rápido com os vereadores, porque ela fala, não, a gestão aqui é nossa, não é da prefeitura. Até uma reflexão que eu fiz. Quem está pagando grande parte da conta é a prefeitura. Eu ia falar isso. Então, assim, a prefeitura para pagar a conta, legal, serve. Daí, a hora que o vereador que representa o povo quer ter uma informação, ele tem um pouco de dificuldade. Tem que ter prestação de conta. Esse tipo de dificuldade, às vezes, a gente tem com algumas pessoas do entorno ali da Santa Casa. Tem um ou outro que nos atende bem. Eu, por exemplo, quero deixar esse registro aqui, que o diretor técnico da Santa Casa, o Dr. Helder Camargo Preto, ele me responde e mantém um diálogo muito bom comigo. E um abraço aí pro Dr. Helder, que faz um trabalho impecável ali na Santa Casa. Mas a gente percebe que no grosso, no geral, existe uma certa resistência quando o vereador quer confrontar alguma situação. Então, ontem eu abordei esse assunto, alguns vereadores também concordaram, e inclusive o presidente Rodrigo ficou até de fazer um ofício em nome de todos os vereadores para a Santa Casa, ver se abre um canal de diálogo mais rápido com os vereadores. Concordo, acho que tem que ter, já que você está pagando a conta, você tem que saber para onde está indo dinheiro. Isso, então nós fizemos essa reflexão,
e a gente percebe que a Santa Casa está um pouco enfraquecida. O munícipe entrou em contato comigo, relatou no fim de semana que tentou fazer um exame na máquina de desintometria, a máquina estava quebrada. Ultrassom, tinha ultrassom, mas não tinha quem operava a máquina. Então, isso precisa ser resolvido. Claro, pô. Poxa, se a prefeitura está colocando recurso, o prefeito tem que chegar lá também e falar, poxa, eu estou colocando recurso. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Se não está funcionando nem isso, que precisa do exame de imagem, imagina o resto. Não tem, então não está funcionando nada. Como a Santa Casa, por isso que é importante, Marcial, a Santa Casa ter um contato direto com os vereadores, porque se a prefeitura está mandando um pouco recurso, o vereador pode, de repente, entrar na briga para tentar aumentar. Exatamente. Mas eles não dialogam do jeito que era para dialogar. Foi essa a crítica que alguns vereadores fizeram. Nós estamos cobrando, a população que está acompanhando o vereador Mário Corroquel, o bonezinho que está aqui vos falando, nós estamos cobrando dia e noite uma saúde de qualidade para a população. Exame, cirurgia, falta de medicamento, falta de realizações de exames de imagem, nós não vamos aceitar. A prefeitura pode estar quebrada, pode faltar o que for, o buraco pode ficar aberto, pode faltar dinheiro em algum lugar da prefeitura, mas na saúde. Não, o saúde exame, não se brinca, né, cara? A cirurgia, eu como vereador, eu vou lutar, eu vou cobrar, eu vou ficar em cima, seja do prefeito, seja do secretário de saúde. Saúde pública não espera, exame tem que ser feito, medicamento tem que ser dado, médico tem que atender e atender bem a população, porque isso está na Constituição Federal. Porque se isso não funcionar, não precisa mais de político, de vereador. Exatamente. E principalmente pelo fato, o Marreta, realmente eu vi vocês falando ontem, que ele tá repassando todo mês, pagando a Santa Casa. E está em dia nessa gestão. Então você tem o direito de saber o que está sendo feito com o dinheiro. Ninguém aqui está querendo ser ditador. Não é nada disso, é prestação de conta mesmo. É isso mesmo, parabéns pela iniciativa, tem que cobrar mesmo. E o pessoal da Santa Casa tem que entender que já que está sendo ajudado, quem quer rir faz rir, né? Então ajuda também os vereadores Porque assim, Marcelo, você sabe que eu também sou um vereador um pouco polêmico e não tenho muitas papas na língua, isso às vezes é uma virtude, às vezes é um defeito, mas aqui eu falo, quando é interessante, precisa da prefeitura para tocar a Santa Casa. Quando não é interessante, não, a gestão da Santa Casa é nossa, é autônoma. Exato, tá errado então, isso. quando precisa, a prefeitura tá lá. Quando não precisa, não, a gestão é nossa, não tem nada a ver com prefeitura aqui, não. Mas para receber o recurso tem a ver com prefeitura. Então, precisamos afinar e falar uma linguagem só. Santa Casa tem que funcionar. Tem que funcionar e tem que prestar conta. Tem que prestar conta, porque você está entrando dinheiro e não tem o funcionário lá, a máquina está quebrada, por quê? Não tem dinheiro para arrumar? Não tem dinheiro para pagar o salário, para contratar o cara? Peraí, explica pra gente o que está acontecendo. Eu acho que tem que ter uma transparência maior e uma unidade maior entre vocês e os gestores. Hoje, por exemplo, o vereador se chegar lá e pedir o relatório de salários de médicos, de enfermeiros, horas extras, não entrega, tem uma certa resistência. E às vezes a gente tem que entender quem está dobrando o período, quem está fazendo hora extra, quem não está. A gente tem que entender a forma que estão sendo feitos os pagamentos, porque o município tem ajudado. Eu cito aqui, inclusive, eu preciso fazer até essa justiça. Quando eu fui vereador no primeiro mandato, o então deputado federal Paulo Salim Maluf jogou duas emendas de R$250 mil direto na conta da Santa Casa. Toda a aparelhagem que tem ali no centro cirúrgico é dessa época. Até o doutor Eduardo Provedor fala, poxa, a gente deve muito a você, ao deputado Maluf, na época, o que a gente tem ali no centro cirúrgico. 500 mil ali numa pancada só. Aí, também é meio milhão, gente. Poxa, não é um troquinho, não, cara. Então, assim, os deputados também, dentro do que eles podem, eles têm ajudado a Santa Casa. Então, por isso que às vezes a gente cobra, mas assim, eu não quero que ninguém... Não é pessoal a crítica é para a entidade, para que a gente possa melhorar. E não fico só na Santa Casa. O Grupo São Leopoldo Mandique também tem muito a melhorar na saúde pública. Tem muitas reclamações. Com relação ao atendimento, principalmente. Com atendimento. Às vezes tem médico inexperiente que o paciente sente insegurança na hora deles clinicarem e receitarem remédios. Tudo isso a gente tem que ser justo e falar. Não é só de Santa Casa, não. O Grupo São Leopoldo Mandique tem muito o que melhorar e o que entregar para a população. Eu também acho, concordo. 12h47, já estamos na reta final, Gui. Vamos lá. Ô, vereador, tem algum assunto que você quer enfatizar também? Tem questão da prova de mérito,
que, enfim, né, ligado à educação, claro, né, por conta, enfim, filho de É professora, né, verdade. nossa querida vereadora, né. É, Se vocês não falar de educação, ele apanha em casa, verdade, cara. é verdade. É mais ou menos assim, Marcial. Eu vou falar então, Gui, da prova de mérito, para ser o último assunto aqui da entrevista. A prova de mérito é a oportunidade que o professor tem de fazer a prova e ter aí um plus na sua carreira. E desde 2023 a prova deixou de ser aplicada. Por quê? Então, está tendo uma pendência jurídica que o secretário da Educação ficou, inclusive, de me responder e de solucionar. Eu não lembro agora o que estava pegando ao certo, o que é essa questão jurídica, mas é uma questão jurídica que não está dando segurança deles fazerem a prova de mérito. Tá. Mas a prova, desde 2023, deixou de ser aplicada, mesmo com a publicação das normativas e das listas de docentes aptos, tanto em 23 quanto em 24. A última e única edição, só teve uma edição dessa prova de mérito, foi em 2022. De lá para cá não teve. E até eu falo, isso é um claro desrespeito com a categoria que está esperando, muitos professores estão pedindo, com toda a razão, e a chance de progredir na carreira por mérito está estacionada por conta disso. Eu cobrei o secretário, seja o que for lá, vamos adequar a legislação, manda o projeto para a Câmara, mas tem que voltar a fazer essa prova de mérito. Claro. A carreira está estacionada desses professores. Fica o registro, minha mãe, a professora Regina Corroquel, também em 2023, 2024, cobrou a realização da prova de mérito, não teve êxito, o ex-prefeito não fez, e eu aqui agora estou aí continuando esse legado de luta que permanece para que os professores de Araras possam ser valorizados como merecem. Como eu falei, Marcial, a Araras está numa situação difícil até nisso. A carreira de professor hoje está mais atrativa em Rio Claro, Leme e até Conchal. Pasmem no que eu vou falar. Conchal hoje está melhor na carreira do que Araras. O pessoal está indo para lá. Aí. Vários professores, vice-diretores exonerando, assumindo o mesmo cargo em Conchal. Conchal, que com todo respeito é bem menor do que Araras. Com todo respeito, era o nosso quintal até pouco dia. Exatamente, você foi mais transparente do que eu. É. E outra coisa, né? Tá na hora do Brasil aí, vamos falar de lado federal também. Porra, eu acho que é o único país, porque na Europa eu sei que existe uma valorização muito grande, mas o nosso Brasil é um país que não valoriza a profissão do professor. Não valoriza. O professor, cara, ninguém vira doutor, advogado, juiz de direito, astronauta, caçador de tubarão. O cara não vira, ninguém chega a nada se não passar pelo professor. E se a gente não tiver uma valorização, e principalmente, Boné, resgatar a imagem do professor, que hoje ela ela é desrespeitada demais dentro da sala de aula, por alunos, por uma molecada que vem aí, que são folgada pra caramba. É isso mesmo. Tá? São folgada pra caramba. E se não tem educação com o professor, eu olho pro moleque e falo, a culpa não é sua não, a culpa é do teu pai e da tua mãe. Entendeu? Porque educação a gente traz de berço. É isso né? mesmo. Você manda teus filhos pra escola para ele adquirir conhecimento. A educação ele traz de casa. E falta muita educação hoje para os alunos. E aí o professor vai para a escola para ficar ouvindo besteira de uma molecada mal educada, né? Não estou generalizando, mas tem muito mal educado. E ainda ganhar um salário pífio que ganha, porra, é triste, né? Como é que você vai crescer e colocar na cabeça o que você quer ser quando crescer? Professor? Você não ouve ninguém falar mais isso. Exato, e pesquisas, desculpa interromper, apontam já que vai haver nos próximos 20, 30 anos um apagão, né, de professores. E então, assim, vai ter que esperar o país chegar num colapso de profissionais para começar a valorizar. Valorizar. Aí, tá vendo? É uma vergonha isso, cara. Uma vergonha para mim que tive uma educação rígida. Meu, chegava um bilhete no caderno lá que a professora falou que eu respondi. Irmão, o pau comia na casa do Noca, velho. Ficava 2 dias sentando de lado, que a minha mãe sentava o couro. Hoje, se a mãe puxar a orelha do filho, é crime, não pode. Não pode agredir, isso é agressão, tem que ser no diálogo. Vai tentar dialogar com essa molecada da porta da escola, que manda professor tomar café, tomar chá, manda tomar tudo. Aí ninguém fala nada, ninguém faz nada, né? Mas isso é a questão de educação. E o pior, viu, Marcial? O filho às vezes chega em casa, o pai, ao invés de educar, de recriminar, ele vai na escola brigar e pedir para tirar o professor. Exatamente. Ainda dá moral para aquele moleque folgado do caramba lá. Mudou totalmente os valores. Eu não gosto, gente. Tem muito pai e mãe me ouvindo aí. Eu não estou falando no caso do teu filho, viu? Mas se você educa.
né? Porque tem muita garotada aí que vou falar para você, hoje em dia tá difícil, cara. Tá difícil. A gente precisaria voltar um pouquinho atrás com relação à educação familiar e tudo mais, e valorização do professor. Porque se é para aguentar esse bando de terrorista aí, cara, o cara tem que ganhar muito bem. É verdade, isso mesmo, Marcelo. Desculpa o desabafo aqui. É isso mesmo. Vamos lá, Gui. Chegamos ao final? Sim, chegamos ao final, Marcial. A semana na Câmara ela tá efervescente, então eu vou divulgar aqui os nossos eventos semanais. Bom, o Câmara Cidadã, que é o projeto da Escola Legislativa, vai receber alunos de 3 escolas, né? Já recebeu uma hoje, né, da Maria Rosa, agora cedo. Hoje à tarde, às 14, da Escola Francisco Salles. Amanhã, a partir das 8h30, os alunos da Escola Ivan Zurita, que vai ser um chamado de cine debate, então vai ser exibido o documentário, né, do Tobias Ferraz, que inclusive foi vencedor do Prêmio Cidade das Árvores recentemente. E também, novamente, visita da Maria Rosa amanhã às 14 horas. E também as sessões aí das nossas câmaras, né? Hoje, às 4h30, sessão da terceira idade. Quinta-feira, às 19 horas, sessão ordinária da Câmara Mirim. E no sábado, às 8 horas, sessão da Câmara Jovem, a nova legislatura. Ah, legal. Do mais, nós temos aqui 2 audiências públicas. A primeira do plano plurianual, vou dar uma ênfase para esse, mas é amanhã, quarta-feira, às 18 horas. E na sexta-feira, a Secretaria da Fazenda, audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a partir das 18 horas também. E, por fim, também na sexta-feira, dia 27, às 7h30, vai ter a entrega do título de cidadão ararense para a senhora Vilma Batista e Silva Storoli, que é oferecido pela vereadora Rosa Scanavini, que é a nossa procuradora especial da mulher. Sobre a audiência de amanhã, vale dizer sobre o plano plurianual rapidinho, que é um projeto que o prefeito, todo início de mandato, ele entrega, né, pelo período de 4 anos, que contém as prioridades e as metas do governo naquele período, né, nesse período de 4 anos. Só que aí os gastos e as necessidades vão mudando nesse decorrer de tempo, né? Então aí entra também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ajusta essas metas do plano de 4 anos para o próximo ano, né? Então essa audiência ela é importante justamente porque define os rumos da cidade nesses próximos anos. Então, toda a população convidada a participar, a sugerir dúvidas, né, os vereadores também, porque esses projetos passam pelos vereadores antes de serem aprovados para voltarem para o executivo, mas as audiências são um instrumento intermediários muito importantes, porque nada melhor do que todo cidadão dar uma sugestão, dar o seu, vamos dizer assim, de modo positivo, né, o seu pitaco, para que aponte aí coisas que às vezes o projeto não engloba e tudo, né? Então, amanhã, quem puder, toda a população está convidada a participar lá no nosso plenário. Perfeito aí. Guilherme, mais uma vez, obrigado aí pela tua presença, obrigado por sua a representatividade na Câmara Municipal hoje como jornalista no programa de Frente com o Vereador. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Tanto você quanto a Eliane, vocês moram no meu coração, não pagam aluguel. E a gente mandou um abraço, inclusive. Abraço para ela também. Eu gostei da palavra do Guilherme aqui, a semana está efervescente. Ótimo, é bom, sinal que... Eu lembrei do sal de fruta. Verdade, porque é forte isso, quer dizer que realmente tá pegando fogo ali. Exatamente, né, isso é muito bom. Boné, obrigado mais uma vez pela tua participação, obrigado de você abrir espaço na sua agenda para sempre estar aqui com a gente no programa de Frente com o Vereador. Gosto muito de receber você aqui, você é um amigo que eu tenho há tantos anos aí e eu tenho muita gratidão por você, parabéns pelo seu trabalho, um abraço para o papai e para a mamãe. E portas abertas, tanto no meu programa quanto na Rádio Araras FM, para você vir aqui divulgar o seu trabalho como vereador. Ô Marcial, obrigado, para mim é uma satisfação ser recebido por você, um grande amigo aí. Eu e o Marcial temos em comum também o amor pelo Nelson. O Nelson vai matar nós do coração. E inclusive até destacar aqui pro ouvinte da Rádio Araras FM, que tem um carinho muito grande pelo Marcial, que o Marcial vai ser cidadão ararense através das nossas mãos, vai começar a tramitar aí um projeto de cidadania ararense pro Marcial. Amém. Por tudo que ele fez, por tudo que ele representa aí pela nossa cidade, na parte de comunicação, pelo seu carisma, pelo seu dinamismo. Então, para mim também é motivo de muita alegria estar sempre aqui contigo, Marcial, e sempre saio daqui com alguma indicação, com algum projeto em mente, através aí
das suas explanações. Agradecer o Gui também, a toda a equipe da Câmara Municipal, meus assessores, Gabriel, a Mayra também, que é assessora nova aí que chegou agora. Bem-vinda, viu, Mayra? Seja bem-vinda. Inclusive, quero até aqui deixar esse registro na Rádio Araras FM, agradecer a Fernanda Palhão, que assessorou minha mãe, continua aí um pouquinho comigo e recebeu, graças a Deus, uma oferta de trabalho melhor e foi aí na sua carreira, na sua área, trabalhar. Eu fico contente quando a pessoa sai, Marcial, para ganhar mais e para melhorar. Isso é legal também. Então, quando for assim, eu fico contente, que foi o que aconteceu no caso da Fernanda, foi galgar voos maiores na carreira. E a Mayra agora também, seja bem-vinda, é advogada, veio aí contribuir com o nosso mandato, junto com também advogado Gabriel Santos, conhecido aí como Gabrielzinho pelos mais chegados. Eu não entendo por que Gabrielzinho, cara, mas vai tudo bem. Digamos que o físico dele não contribui pelo nome que ele é chamado. Excelentíssimo senhor que falou essa frase. Não, você pensou isso, Marcial? Você pensou isso? Vamos debater isso em plenário. Abraço pro Gabriel. Boné, obrigado pela tua presença. Marcial. Vamos lá, 12h59. Você acompanhou mais uma edição do programa de Frente com o Vereador. Na próxima terça-feira, a sessão da Câmara na segunda. Na terça eu estarei aqui entrevistando mais um vereador para a gente falar tudo o que acontece na sessão e manter você informado. Araras FM, continue na sintonia. Sabe que vem aí? Programa Débora Guiral, o melhor da música nacional e internacional, o melhor do flashback. E a partir das 15 horas, aquele carcanhar de sapo vai estar no ar aqui. O cara que soca paçoca. O cara que ontem quase fez eu infartar nesse estúdio aqui. É amigão do Gabrielzinho. Amigo do Gabrielzinho, tá explicado. Mané da Rádio a partir das 15 horas até as 18 horas. Eu volto às 6 horas com o programa da Ave Maria. Abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.